Olá, querido amigo, querida amiga. Desejo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Queridos, nessa oportunidade nós teremos o privilégio de estudarmos um sermão cujo tema é os chamados. E o texto que embasa essa mensagem, essa reflexão, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no seu capítulo 10, do verso 1 ao verso 16. Vou ler o texto sagrado da palavra do Senhor. Peço que você acompanhe. João capítulo 10, do 1 ao 16. Eu vou começar lendo os 5 primeiros versículos. Aí quando a gente for expondo o sermão, a gente vai fazendo referência aos outros versículos que se seguem. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 10, os 5 primeiros versículos. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Queridos, esse texto de João capítulo 10, do verso 1 até o verso 16, ele é um texto bastante conhecido, principalmente o versículo 10, onde nos diz o ladrão vem senão a matar, roubar e a destruir. Nós sabemos que Satanás, como sendo o ladrão, que esse texto faz referência, ele vem com essa tríplice missão de matar, roubar e destruir. E o texto também fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então esse texto, o versículo 10, é bastante conhecido. E o versículo 11 também é um texto bastante conhecido, onde nos fala que Jesus é o bom pastor da vida por suas ovelhas. Por que eu escolhi esse tema? O tema de os chamados. Nós sabemos que Jesus, ele é o sumo pastor. E ele tem um rebanho, e esse rebanho é a igreja. Nós vemos que ele cuida da sua igreja, do seu povo, dos seus escolhidos. E Jesus, como o bom pastor, ele é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Ele zela por cada um de nós, que somos seus seguidores, somos os seus escolhidos. Então, esse texto de João, ele vai falar sobre essa metáfora de Jesus como sendo o bom pastor e as ovelhas, que são o rebanho do Senhor. E esse texto ele é um texto bastante interessante. Nós queremos estudar esse texto e encontrar algumas lições que a palavra de Deus nos traz a respeito de esse chamamento que nós temos para sermos salvos. Porque nós vemos que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito à salvação, como esse texto que eu citei, onde o próprio Jesus diz que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, João, quando ele escreve esse livro, o Evangelho que leva o seu nome, ele acreditava que quando as pessoas criam em Jesus como sendo Cristo, elas recebiam de Deus esse presente da vida eterna. Queridos, antes de nós adentrarmos mais profundamente ao estudo do texto, é necessário compartilharmos com os irmãos um princípio da Bíblia. Nós vemos que quando a Bíblia original ela foi escrita, ela não tinha essa divisão
que nós conhecemos hoje de capítulos e versículos. Essa divisão, principalmente dos livros do Novo Testamento em capítulos e versículos, foram feitas mais de 1000 anos depois que o Novo Testamento foi escrito, cujo objetivo era facilitar às pessoas a compreensão de passagens específicas, citação de passagens específicas. Então, o que é interessante quando nós estivermos estudando a Bíblia? Quando acaba um capítulo e começa um outro capítulo, nós devemos observar se o assunto que está sendo tratado muda ou não, e se existe alguma coisa no capítulo anterior que auxilia na compreensão daquele que está começando. Geralmente, quando nós lemos um texto bíblico e nós lendo os capítulos anteriores e os capítulos posteriores, a gente consegue encontrar o contexto do texto, o que de fato aquele texto, aquela passagem das Escrituras retrata. E pensando nisso, quando nós estudamos, por exemplo, o capítulo de número 9 do Evangelho de João, ele nos ajuda a compreendermos melhor o capítulo 10, onde a palavra de Deus nos fala que Jesus ele cura um homem que era cego de nascença. Diz o texto sagrado que os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus quem havia pecado, se aquele homem que era cego de nascença ou seus pais para que nascesse cego. E Jesus disse, olha, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se cumprisse e para que se manifestasse nele as obras de Deus. E diz o texto, no desenrolar da história, Jesus ali pegou a saliva, misturou com a terra, com o lodo, e untou os olhos daquele cego e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé, que significa o enviado. E assim aquele cego fez e voltou vendo. E quando aquele cego voltou vendo, ele foi expulso da sinagoga em que eles cultuavam, em que eles adoravam, justamente pelo fato de aquele homem ter sido um seguidor de Jesus, ele ter entregado a sua vida aos pés de Cristo. E ali diz a palavra de Deus que Jesus ele vai trazer esse sermão, esse discurso que fala sobre o bom pastor. E é sobre esse discurso que nós queremos estudar aqui nessa oportunidade. É interessante que a gente compreenda é necessário que a gente compreenda um pouco sobre o que era o aprisco nos dias de Jesus, porque o texto ele vai falar de Jesus como sendo o pastor e vai falar sobre as ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, que no caso seria Jesus. Ele é o pastor das ovelhas. E o que era o aprisco nos dias de Jesus? O que era o aprisco nos dias em que o Novo Testamento foi escrito, em que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita? O aprisco ele era um lugar, geralmente numa cidade ou numa vila, que eles reservavam para guardar as ovelhas durante a noite. Naquele tempo, quando os pastores eles passavam por uma cidade ou por uma vila, eles precisavam de um lugar próprio, onde eles guardavam o rebanho à noite, para que eles pudessem dormir enquanto eles estivessem na hospedaria. Imagine, por exemplo, 5 ou 6 pastores diferentes, todos guardando seus respectivos rebanhos no mesmo lugar. Pela manhã, na hora de recolher o seu rebanho, cada pastor simplesmente chamava as suas ovelhas e elas iam saindo ao reconhecer a voz do seu pastor.
seguindo. Geralmente os pastores do Antigo, do Novo Testamento, aliás, dos dias de Jesus, eles costumavam dar nome às suas ovelhas, de modo que as ovelhas elas conheciam a voz do seu pastor e não seguiam o estranho. Então Jesus, ele usa essa metáfora, porém ele não foi compreendido porque as pessoas, Jesus ele falava numa linguagem metafórica, numa linguagem figurada, e aquelas pessoas que ouviam queriam entender e compreender a linguagem de Jesus de forma literal. E por isso eles não compreenderem. Por isso que Jesus ele vai reforçar mais uma vez no seu discurso que ele é o bom pastor. Nós sabemos que Davi ele escreveu sobre o bom pastor. E o bom pastor é descrito no Salmo 23, onde o salmista ele se expressa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Jesus aqui ele se apresenta como sendo o pastor, o sumo pastor. Ele se apresenta como sendo o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então nós vamos estudar esse texto e compreender sobre esse tema dos chamados de Deus. O primeiro tópico da mensagem, a primeira lição que nós podemos extrair desse texto, nos diz assim: Jesus estava chamando suas ovelhas para fora do aprisco do judaísmo. E no slide anterior a gente explicou o que era o aprisco nos dias de Jesus. Nós vemos que era um local onde os pastores eles guardavam seu rebanho à noite e que deixava eles protegidos contra as feras que normalmente podiam despedaçar aquelas ovelhas, também os ladrões que normalmente costumavam roubar as ovelhas. Então, nesse aprisco, eles estariam protegidos, seguros. E é interessante também quando nos fala que os pastores do Oriente, eles costumavam dar nome às ovelhas, assim como nós damos nomes a cachorros e a cavalos nos nossos dias. Então, cada ovelha, ela reconhece o próprio nome e responde à chamada dos pastores. Então, mesmo quando os rebanhos eram misturados, eles rapidamente se separavam, porque as ovelhas elas ouviam a voz do seu pastor. Geralmente os pastores orientais, eles iam à frente do rebanho para conduzi-lo a bons pastos e às águas. As ovelhas elas sempre seguem a voz do seu pastor, mas de maneira alguma elas dão atenção a estranhos. E aqui Jesus, ele usa essa ilustração, essa metáfora, para falar sobre o cuidado que Deus ele tem por nós. Cada um de nós fomos chamados por Deus para fazermos parte do rebanho do Senhor Jesus e obedecermos a sua voz, a sua direção, porque Ele é quem nos guia junto às águas de descanso, como diz o Salmo de número 23. E é interessante quando eu coloco aqui que Jesus ele estava chamando suas ovelhas para fora do aprisco do judaísmo, isso não significa dizer que a Bíblia, no Novo Testamento, era contra a religião judaica, onde nós sabemos que o povo judeu ele é o povo escolhido do Senhor. Nós vemos que Deus ele faz uma promessa a Abraão de que a nação que fosse gerada de Abraão seria bendita e que Deus ele tinha um chamado para separar o povo hebreu, o povo judeu, para ser o povo escolhido, o povo do Senhor. Mas nós vemos que o povo hebreu ele não aceitou esse chamado do Senhor Jesus para ser instrumento de Deus para a sua salvação, porque eles se entregaram à idolatria, ao pecado,
por conta disso, Deus ele abre a oportunidade de salvação aos gentios, como está escrito no Evangelho de João, que diz que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, se hoje nós, gentios, somos salvos, isso se deve ao fato de que o povo de Israel não honrou com aquilo que o Senhor tinha para as suas vidas. E aí abriu o espaço para a salvação aos gentios. Só que a Bíblia ela não é contra a religião judaica. Diz a palavra de Deus que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Cristo, todos eram judeus. E também, até o capítulo 9 do livro de Atos, que nos conta sobre a igreja primitiva, os primeiros discípulos de Jesus, eles também eram judeus. Então, Deus ele tem um propósito especial para com a nação judaica. Mas nós vemos que no período do milênio, Jesus ele vai enviar os anjos para pregar para os judeus. E nós vemos que a palavra de Deus nos fala que os judeus eles esperavam que Jesus ele viesse como sendo um grande governante, que iria governar o povo, a nação. Mas quando Jesus ele veio de forma humilde, de forma simples, um menino nascido numa manjedoura, alguém de família humilde, nós vemos que os judeus eles não receberam. Mas no período do milênio em que Jesus ele vai voltar como o rei, nós vemos que o evangelho vai ser pregado aos judeus, e diz a palavra de Deus que Deus ele vai escolher, como diz no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 14, vai falar sobre as 144 mil pessoas, 144 mil separados das tribos de Israel para serem o povo eleito, o povo escolhido pelo Senhor. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, mas vai ter também a chamada dispensação do milênio, em que o evangelho ele vai ser pregado aos judeus e os judeus vão receber o evangelho, a mensagem da salvação. Mas nós vemos que na época da graça, ninguém é salvo por fazer parte da religião judaica, mas sim as pessoas elas são salvas por fazerem parte da igreja, por aceitarem Jesus Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador das suas vidas. E nós vemos que aquele homem, ele era uma das ovelhas do Senhor. Deus ele o chamou. Quando ele ouve Jesus dizendo a ele que ele era o Filho de Deus, diz a Bíblia que imediatamente aquele homem ele adorou a Jesus. Então nós vemos na palavra do Senhor que aquele homem ele foi expulso da sinagoga. Só que Jesus o chamou para outro aprisco. Por quê? Porque ele era uma das ovelhas de Cristo e elas ouviam a sua voz. E Jesus ele vai dizer também que todos quanto vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Eu acredito que quando esse texto fala de ladrões e salteadores, também está falando dos líderes religiosos judaicos, que eram pessoas que ensinavam a lei, só que eles não praticavam aquilo que a lei dizia. Eles atavam fardos pesados nos homens que nem eles mesmos conseguiam carregar. Eles criaram muitos outros mandamentos além daqueles que a lei judaica já estabelecia, já tinha. E eles pregavam muitas vezes por interesses pessoais. Eles eram líderes corruptos, que não, de fato não estavam agradando a Deus. E por esse fato nós vemos que Jesus ele deixa bem claro que as ovelhas que ouvem a sua voz fazem parte do aprisco do Senhor. E nós vemos que
o chamado para a salvação é um chamado para nós que decidimos entregar as nossas vidas a Jesus, reconhecê-lo como único, verdadeiro e suficiente Salvador das nossas vidas. A palavra de Deus, no versículo 9, diz assim: Eu sou a porta. Jesus ele diz que ele é a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. E o versículo 11: Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. E aqui ele vai falar também sobre o mercenário, que é aquele que não tem o cuidado das ovelhas. E quantas pessoas nos dias de hoje são como esses mercenários, que não têm cuidado da igreja de Deus? Quantos pastores se corrompendo, muitos pastores pregando o evangelho por dinheiro, para granjear bens materiais, e não têm cuidado da herança do Senhor. Mas nós vemos que aqueles que não cuidam da herança do Senhor, diz a Bíblia que vai chegar um tempo que eles irão prestar conta daquilo que fizeram para Deus. Então, se você é um pastor, se você é um líder, cuide bem do rebanho que Deus colocou em suas mãos para você cuidar, para você zelar. É interessante o versículo 9 desse texto, diz assim, de João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. É interessante esse texto porque diz aqui a respeito da porta. E Jesus, ele fala que ele é a porta da salvação. A única forma do ser humano ser salvo é aceitando a Jesus Cristo como o Salvador pessoal da sua vida. Tem muitas pessoas que acham, por exemplo, que a salvação ela se dá pelas obras. E muitas pessoas até dizem: mas eu não roubo, eu não tenho vício, eu não faço isso, não faço aquilo. Deus ele vai me aceitar. Só que eu sinto muito dizer para você que se você, mesmo que fazendo boas obras, mas você sendo uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, infelizmente você não será salvo. A palavra de Deus ela fala sobre um homem chamado Cornélio. Diz a palavra de Deus que ele era um homem que dava esmolas e que a oração que ele fazia só era recebida por Deus. Deus ele respondia e ouvia a oração de Cornélio. Só que diz a palavra de Deus que um dia Deus ele aparece para Cornélio em uma visão e fala para ele que era necessário que ele fosse a uma rua chamada Direita, na casa de um certo Simão Curtidor, e lá chamasse a um homem chamado Pedro, que era o apóstolo do Senhor. E Pedro iria falar para ele palavras que iam salvá-lo e salvar toda a sua casa. Percebam um detalhe, era um homem que dava esmola, que a sua oração era respondida pelo Senhor, mas que ainda não tinha entregue a sua vida a Cristo, ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador da sua vida. Então, para que Cornélio fosse salvo, foi necessário que ele aceitasse a mensagem de Pedro, onde nós vemos que ali diz a palavra de Deus que ele se esforçou para convidar todos da sua casa para ouvir a pregação de Pedro, e ali quando Pedro ele prega o evangelho para aquelas pessoas, diz a palavra de Deus que eles se convertem ao Senhor e eles aceitam Jesus como Salvador da sua vida. Então, o único caminho para o Pai, para Deus Pai, é através do seu Filho Jesus. Não existe outro caminho de salvação, não existe outra forma do ser humano
ser salvo por Deus a não ser aceitando a Cristo como único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida. Então nós vemos que a palavra de Deus ela traz muitos textos da Bíblia que falam sobre isso, sobre a questão da salvação ser por intermédio de Cristo Jesus. Um dos textos que eu quero frisar com os irmãos é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação é única e exclusivamente por meio de Jesus. E a salvação ela é pela graça. Onde diz lá no texto de Efésios, capítulo 2, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Existem pessoas, por exemplo, que elas costumam se gloriar da sua vida espiritual, pelo fato delas serem pessoas íntegras, e muitas vezes elas querem se gloriar. Isso é um perigo, porque nós, como seres humanos, nós somos pecadores, carecemos da graça, da misericórdia e do favor de Deus nas nossas vidas. Então, a salvação ela não é meritória. Você não fez nada para que fosse salvo, mas de fato Jesus sim é aquele que fez tudo para que um dia nós pudéssemos ser salvos. Jesus Cristo ele decidiu morrer na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos direito à salvação. E aqui fala também sobre a porta da salvação. E nós sabemos que a porta que leva ao céu, ela é uma porta estreita. A palavra de Deus ela fala que há dois caminhos. Existe a porta larga e existe a porta estreita. Diz a porta larga é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Por quê? Porque é um caminho em que a pessoa pode fazer tudo que desagrada a Deus, mas só que ele vai ter que arcar com as consequências dos seus atos, dos seus erros. Tudo que nós fizermos, um dia nós teremos que prestar conta diante de Deus daquilo que nós fizermos aqui em vida. E a porta que leva ao céu, ela é estreita. Por quê? Porque exige renúncia. Você precisa renunciar ao pecado para servir a Jesus. Não existe salvação sem mudança de vida. Uma vez que nós fomos salvos, alcançados por Deus, nós temos que, a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador, precisamos mudar de vida. E aí entra também a questão do testemunho que nós damos para as pessoas que estão ao nosso redor. É interessante quando aquela viúva que viu o profeta passando todos os dias perto da sua casa, ela dizia: olha, esse homem que passa é um santo homem de Deus. E será que nos nossos dias também as pessoas elas podem olhar para nós e dizer também da mesma forma: olha, esse homem, essa mulher é um santo homem ou uma santa mulher de Deus? Será que o nosso testemunho é íntegro de tal forma que as pessoas elas possam reconhecer que de fato nós somos servos de Deus? Ou será que existem áreas da nossa vida que ainda precisa de mudança? Se porventura, meu querido amado irmão, você identificar alguma área da sua vida que ainda precisa de mudança, que a partir de hoje você possa refletir e tomar uma atitude de mudar de vida. Pedir a graça do Senhor, o Espírito Santo, para te regenerar. Porque o Espírito Santo é aquele que é responsável por essa obra que nós chamamos de regeneração. Quando nós aceitamos a Jesus, dia após dia, o Espírito Santo vai moldando o nosso caráter para que sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo. Então existe essa obra do Espírito Santo em nosso favor. E é interessante quando o texto diz
que Jesus é a porta. Então, dá-nos a entender que o único caminho pelo qual nós podemos entrar e receber a salvação é justamente por meio de Jesus. A palavra de Deus, aqui nesse texto, é que Jesus, ele conhece as suas ovelhas. Então, cada um de nós, como ovelhas de Cristo, Deus ele conhece. Ele sabe das nossas capacidades e ele quer nos usar na nossa capacidade, naquilo que nós podemos fazer para contribuir para a expansão do reino de Deus. E ele conhece também os nossos defeitos. E ele sabe que nós precisamos da sua graça. Só Jesus é aquele que pode nos fazer vivermos uma vida santa. E é interessante também que para sermos salvos é necessário perseverar. Existem igrejas, religiões por aí que ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre. E uma vez que o ser humano ele foi salvo, ele não perde mais a sua salvação. Mas nós sabemos que a salvação ela pode sim ser perdida. E às vezes o que vai impedir muitas pessoas de entrarem no céu são as pequenas coisas. São aquilo que eu gosto de chamar de os pecados de estimação, que são pecados que muitas vezes a pessoa diz, acha que não tem muita importância, mas aí a pessoa vai descuidando e quando pensa que não, já está mergulhado, imerso no pecado. Então nós vemos que as pequenas coisas são aquilo que vão impedir o ser humano de ir para o céu, de ter uma experiência de salvação. Então, para sermos salvos, é necessário perseverarmos. Se nós somos crentes, precisamos perseverar até Jesus vir nos buscar, porque nós sabemos que a promessa do Pai é de que Jesus um dia vai voltar para arrebatar o seu povo. E nós precisamos fazer como aquelas virgens da parábola, que diz a parábola que eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Diz o texto que as loucas, elas não levaram azeite na sua botija. E as prudentes, elas levaram azeite. E aí o noivo demorou e elas adormeceram. Quando chegou o noivo, elas caçaram azeite, só que não tinham azeite nas suas botijas, as virgens loucas. E elas dizem às prudentes, olha, dai-nos do vosso azeite. E as prudentes dizem, olha, não vamos dar, para que não seja o caso que falte a nós e a vós. E de comprar. E quando elas foram comprar o azeite, o noivo já tinha voltado. Então essa parábola ela fala a respeito da vigilância. Nós precisamos ser vigilantes. Por quê? Porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E ele pode também voltar de forma individual. Quantas pessoas estão vivas hoje, mas não sabem o dia de amanhã? Quem sabe amanhã Deus ele não possa ceifar a sua vida. E se Deus ele ceifar a sua vida, será que você está preparado para subir ao céu? Diz a palavra de Deus que a vinda de Jesus ela vai pegar muitos desapercebidos. Então é por isso que a gente precisa ter o cuidado. Já pensou? Nós com um tanto de anos de crentes e aí não cuidamos da nossa vida espiritual e chega o tempo de Jesus voltar e nós sermos pegos por desapercebido. E a zombaria depois dos ímpios. Olha, esse daí estava todos os dias na igreja e não foi salvo. Então, é algo que nós precisamos cuidar, é da nossa salvação. É o maior bem, a maior dádiva que nós temos é a nossa salvação. Então, precisamos cuidar para que não venhamos perder a nossa salvação. Então, Jesus ele estava afirmando que ele é a porta da salvação. E quem entrar por ele será salvo. Então nós sabemos que essa também é uma certeza que nós temos. O crente ele precisa ter certeza da sua salvação. Não pode haver dúvida, porque a dúvida ela não vem de Deus. Nós precisamos ter certeza de que fomos alcançados pelo Senhor. Querido, faltam 2 tópicos para nós terminar
a nossa mensagem, esses dois tópicos que faltam, eu quero ser bastante breve no uso da minha fala. O terceiro tópico vai falar que Jesus estava afirmando que o termo igreja significa os chamados. A expressão igreja no Novo Testamento, ela não quer se referir a uma denominação, a um templo, a uma igreja no sentido institucional. A palavra igreja no Novo Testamento significa os chamados, aqueles que foram separados do mundo para serem santos, ou seja, dedicados a Deus. Então, há algumas coisas que o Senhor ele faz quando ele nos chama. A primeira delas é a questão de nos santificar, ou seja, nós fomos considerados como justos. Um dia nós éramos pecadores e hoje nós não recebemos mais esse título de pecadores, nós recebemos o título de justo. E outra coisa que o Senhor ele faz também é nos dedicar a Deus. Ou seja, nós somos dedicados ao Senhor. Deus ele deseja que eu e você tenhamos uma vida de separação, mas também de dedicação ao Senhor. Então a igreja ela significa os chamados. Por isso que na Bíblia não existe mais exclusivismo religioso. Porque no tempo do Antigo Testamento nós vemos que os únicos que eram considerados como o povo de Deus eram os povos que faziam parte da linhagem de Abraão. Já no Novo Testamento nós vemos que o véu que nos separava de Deus, ele foi rasgado. Onde quando Jesus ele exclamou na cruz, está consumado, a partir de agora todos aqueles que recebem Jesus como seu salvador pessoal são considerados por Deus como filhos. Uma coisa que nós somos é filhos de Deus. Como filhos nós temos direito a todos os privilégios que acompanham a nossa filiação divina. Então, existem promessas que são separadas, que são reservadas para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são eleitos do Senhor. E a igreja, diz a palavra de Deus, que ela é edificada sobre uma rocha e as portas do inferno, elas não poderão prevalecer contra a igreja de Deus. Onde nós vemos que quando a palavra de Deus ela nos fala que nós estamos firmados em Cristo, isso nos fala sobre a segurança que nós temos. Por quê? Porque nós, como salvos, temos a palavra que foi plantada em nosso coração e essa palavra é aquilo que nos conduz àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela tem sido anunciada e nós somos instrumentos de Deus para levarmos essa palavra para aqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador pessoal. É interessante, um texto que eu quero meditar com os irmãos, é o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Mas todos nós, como cada descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então aqui a palavra de Deus nos fala que dia após dia nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como o Espírito do Senhor. Deus ele nos deu um alvo que nós precisamos a cada dia galgar, que é o alvo de sermos mais parecidos com Cristo. E esse é um alvo que nós só vamos tê-lo completo na eternidade. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós temos que nos esforçar para sermos mais parecidos com Cristo. Então nós vemos que a igreja de Deus é aquela que denuncia o pecado. Mas nós vemos que a iniquidade no mundo ela está muito grande.
E nós, como cristãos, anunciamos as verdades, anunciamos aquilo, o evangelho que transforma, que educa, que moraliza, que prepara o homem e o leva para o céu. Então nós vemos muitas coisas que entristecem o nosso coração e que a única coisa que nós podemos fazer é orarmos, intercedermos. E nós, como igrejas, também somos chamados para sermos esses intercessores que, que vivem para orar pelas pessoas. Nós vemos que por conta da oração da igreja, Deus ele tem feito coisas grandiosas na nossa família. Quantas pessoas têm sido salvas, têm sido alcançadas, quantas pessoas também têm recebido o testemunho de cura, de milagres. Tudo isso são respostas às orações dos santos. Eu acredito que ser evangélico deveria ter um pré-requisito. Um dos pré-requisitos para ser evangélico deveria ser saber falar do evangelho. Nós vemos que a grande revolução da igreja, ela não vai se dar em grandes cruzadas evangelísticas, em eventos de grande público, mas a grande revolução da igreja, o grande avivamento da igreja vai acontecer quando nós nos despertarmos para cada um de nós fazermos missões, pregarmos o evangelho um a um, ou seja, cada crente testemunhar da sua fé em Cristo. O último tópico da mensagem vai nos falar que Jesus estava dizendo que na comunidade espiritual da igreja, as ovelhas encontrarão tudo o que precisam para viver para Cristo e para servir. Eu já falei em vídeos anteriores aqui no canal sobre a questão dos desigrejados. São pessoas que dizem que são crentes, que são seguidores de Jesus, mas que não fazem parte de nenhuma religião, de nenhuma denominação cristã. E essas pessoas, elas dizem, por exemplo, que elas amam o Senhor, amam a Bíblia, oram em casa, buscam a Deus em casa e que elas não precisam frequentar uma igreja. Mas o que é o bom da igreja, da comunidade espiritual? É justamente essa questão da comunhão, onde nós vemos que quando a gente frequenta uma igreja, frequenta a casa do Senhor, aquilo que recebemos lá nos edifica. Quantas vezes, por exemplo, nós chegamos na igreja atribulados, abatidos devido às lutas, às dificuldades da nossa vida, e quando a gente vai a uma igreja, Deus ele usa um irmão para falar conosco, e aquela palavra que aquele irmão traz serve para nos dar ânimo, um estímulo para prosseguirmos na nossa caminhada cristã. Então, esse é a parte bom, é a parte boa da igreja, é que um ajuda o outro. E isso é algo que a gente não pode desprezar de forma alguma. A gente precisa estar na comunhão uns com os outros. Por quê? Porque na igreja tudo que acontece é para edificação. A palavra de Deus nos fala que uns têm salmo, outros têm cântico, outros têm língua, interpretação de línguas, profecia, e tudo serve para edificação. Muitas vezes você pode achar que não é útil na igreja, porque muitas vezes não tem um cargo de liderança na igreja. Mas o simples fato de você estar lá, é, orando pelas pessoas, intercedendo pelas vidas, já é algo bastante importante para o seu crescimento espiritual e também para o crescimento espiritual de outras pessoas. Porque a nossa fé, de uma certa forma, ela incentiva outras pessoas também a seguirem a Cristo como Salvador. Um texto que eu gosto muito é o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos,
porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos romanos, ele fala sobre a igreja de Roma. Diz que em todo o mundo era anunciada a vossa fé. E nós vemos que a fé ela revela qualidades. Nós como cristãos somos pessoas que temos as nossas qualidades. Existe um ditado popular que as pessoas dizem e que é um ditado que é muito correto, onde as pessoas elas dizem que o crente lê a Bíblia e o mundo ele lê o crente. E é baseado justamente naquela passagem onde fala que nós somos a carta de Cristo. Nós sabemos que nos tempos que não tinham outros veículos de comunicação, como temos hoje, como o celular, a internet, a única forma de as pessoas trazer uma mensagem a outra era através de cartas. Então a carta ela fala de uma mensagem. E o crente, muitas vezes, ele tem uma mensagem para anunciar sem palavras. Às vezes, o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos para Deus, de uma certa forma, é algo que nós fazemos para revelar Jesus a outros, para falar do Evangelho. Então, perceba e tenha a consciência de que você não evangeliza simplesmente falando de Jesus, mas às vezes o seu testemunho, o seu exemplo, a forma como você se porta no seu trabalho, a forma como você se porta no seu lar, com seus pais, com seus irmãos, o cônjuge, com o seu marido, com a sua mulher, é uma forma de você manifestar a graça de Jesus. É interessante também quando o texto fala no versículo, o texto de João, no versículo 9, que diz assim: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Então, quando nós estamos na comunidade cristã, nós encontramos tudo o que precisamos para amar a Cristo e servi-lo com alegria. Onde a palavra de Deus ela nos encoraja a servirmos ao Senhor com alegria. E é uma coisa que ninguém pode tirar do crente, é a alegria da salvação. Onde nós vemos que a palavra de Deus ela nos fala que muitas vezes nós podemos estar tristes, abatidos com as lutas, com as dificuldades do dia a dia. Mas no nosso rosto existe um semblante de alguém que de fato é alegre, é feliz. Por quê? Porque é a alegria do Espírito Santo que está em nosso coração, em nossa vida. Então, nós precisamos servir a Cristo com os nossos dons, com os nossos talentos. Para cada um de nós, Deus ele deu um dom. E cada um de nós temos algo, uma forma. Quando Deus ele nos dá um dom, ele nos dá também um ministério para servirmos na igreja, no corpo de Cristo. A palavra de Deus na parábola dos talentos, que Deus ele conta essa parábola, Jesus ele conta essa parábola dos talentos, onde fala que um patrão ele deu talentos para os seus servos negociarem até que ele voltasse. Esse texto os irmãos podem encontrar no capítulo de número no capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus. Diz que a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E aquele que recebeu 5 talentos, ele granjeou e obteve mais 5. O que recebeu 2 também granjeou e obteve mais 2. Só que o que recebera 1 talento, ele escondeu o dinheiro da terra, ao invés de guardar num banco para que quando seu senhor voltasse recebesse o dinheiro com juros. E o texto vai dizer que chegou um dia do acerto de contas. E ali o senhor daqueles servos voltou e para aquele que recebeu 5 talentos, ele trouxe ao senhor o relatório e disse: olha, senhor, me desse 5 e eu consegui mais 5. E o senhor disse: olha, servo bom e fiel, sobre
pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E da mesma forma também o que recebeu dois. Ele disse a mesma coisa. Só que com aquele que escondeu o seu talento, ele disse: olha, servo mau e negligente. Então, diz a palavra de Deus aqui que cada um é, recebeu o talento segundo a sua capacidade. E cada um de nós temos uma capacidade para fazermos algo para Deus. Essa é a primeira lição que esse texto vai nos ensinar. A segunda lição que esse texto vai nos ensinar é que vai chegar um dia da prestação de contas. Um dia todos nós chegaremos diante do Senhor para prestarmos conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui em vida. Seja as coisas boas, seja as coisas más. Será que nós temos nós fazemos algo que, de uma certa forma, serve para a expansão, para o crescimento do reino de Deus? Será que nós estamos sendo como esses servos prudentes que essa parábola fala? Ou será que somos servos negligentes para com as coisas de Deus? É interessante, por exemplo, quando fala na história bíblica sobre aquela passagem da Arca da Aliança, que diz que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab por muito tempo. E Abinadab ele não recebeu bênçãos do Senhor. Por quê? Porque ele simplesmente se acomodou. E a arca ficou na casa de Obed-edom apenas 3 meses. E Deus ele abençoou Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Por quê? Porque ele de fato soube levar a sério a presença de Deus. Ele soube valorizar as coisas do Senhor. Ele queria ter experiências com Deus. Será que eu e você também somos pessoas que buscamos ter experiências intensas com o Senhor? Será que nós temos buscado de forma nós temos buscado de forma intensa a presença de Deus? Ou será que nós temos vivido uma vida espiritual na mesmice, no comodismo? Será que nós adoramos ao Senhor em espírito ou em verdade? Ou simplesmente adoramos a Deus de forma episódica? É algo que nós devemos refletir. Se de fato nós temos sido ovelhas ou temos sido bodes. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que vai chegar um dia que o Senhor ele vai separar os bodes das ovelhas. Para as ovelhas ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. E para os bodes ele vai dizer: servo mau e negligente. Então, será que nós temos sido ovelhas ou temos sido bodes? É uma reflexão para os nossos dias. E aqui, para concluir, eu gostaria de fazer uma aplicação de tudo aquilo que nós falamos aqui. Primeiramente, o que é ter fé? Nós sabemos que esse texto ele fala muito para a gente a respeito de fé. E o que é ter fé? Fé é a convicção de que o Cristo vivo e ressuscitado é a porta que leva à salvação e às bênçãos do aprisco. Então, quando nós temos a convicção de que Cristo vivo e ressuscitado é a porta que nos leva à salvação, nós temos fé em Deus, em Cristo Jesus, e experimentamos as bênçãos do aprisco, que as bênçãos são isso que o Senhor ele nos revela na sua palavra, onde diz, por exemplo, quando ele fala sobre salvação, nos fala sobre segurança, abrigo, e nós encontramos segurança e abrigo na presença de Deus. Outra lição sobre o que é ter fé. Fé é crer que Jesus é a única porta através da qual devemos passar, se quisermos ser salvos e ter a vida eterna. Terceiro, fé é recusar seguir a voz dos estranhos e de ladrões
e também escutar a voz de Jesus e se comprometer a segui-lo. Fé é tomar uma decisão de mudar, sabendo que quando ele chama, suas ovelhas vai adiante delas e confirma esse milagre enquanto elas o seguem. Vou ler de novo porque não ficou claro. Fé é tomar a decisão de mudar, sabendo que quando ele chama suas ovelhas, vai adiante delas e confirma esse milagre enquanto elas o seguem. Então, quando Deus ele nos chama, nós vemos que ele vai adiante e o milagre acontece. Quantos milagres nós temos recebidos do Senhor? E a palavra de Deus ela nos fala que nós devemos bendizer ao Senhor e não nos esquecermos de nenhum benefício. Então, que benefícios o Senhor ele tem feito na sua vida nos dias atuais pelo qual você é grato? Nós vemos que quando nós ouvimos a voz de Jesus, o milagre acontece. E a última lição sobre fé é que fé é a orientação divina e a convicção de coragem para segui-lo. E nós, como cristãos, precisamos ter coragem, bom ânimo. A palavra de Deus nos fala que Deus ele não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de ousadia. Então, nós precisamos ter coragem para enfrentar os desafios da vida. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, a sua curtida, também compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o próximo vídeo.